E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o citoplasma, é a aula 17, e a aula 18 vai falar um pouco sobre as organelas que tem ali dentro do citoplasma, que são organelas membranosas, né? Apresentam curvinhas, membranas. Então eu acabei unindo as duas aulas, tá? Porque elas estão ligadas, e aí a gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo. Bom, lá no início do bimestre vocês viram, então, a gente iniciou com citologia, né, o estudo da célula. Vocês viram as regiões de uma célula. Então, por exemplo, a membrana plasmática, que é aquela membrana, película, né, que envolve a célula, protege e permite a entrada e saída de substâncias. Vocês viram lá a função e todas as organelas presentes ali numa célula, por exemplo, animal, numa célula vegetal, numa célula bacteriana. A gente também falou nas outras aulas de DNA, enfim. Então, vocês já viram, né, um pouco no início do bimestre sobre citologia. Aqui a gente vai focar no citoplasma, tá? Então, o que que é o citoplasma? Relembrando, é a região interna aqui, ó, é onde fica todas as organelas espalhadas. Então, a gente tem a membrana plasmática, que é a camada externa, né? A película que está envolvendo ali a célula, e o citoplasma nada mais é do que essa região adentro, né? Então, se você olhar aqui essa imagem, seria essa região em azul. Seria essa região em azul. Toda esse espaço, então, que está inserido as organelas ali e acontece várias funções, né? Beleza, eu coloquei aqui para vocês, então, que o citoplasma ocupa a maior parte do volume celular e é a região onde estão as organelas. No citoplasma, pessoal, que é a região, o local ali, a gente tem um fluido presente, né? Ali dentro da célula é viscoso. Esse líquido a gente chama de citosol ou hialoplasma, tanto faz. Então, esse fluido que tá ali, né, não é seca a célula, tem um líquido ali envolvendo. A gente tem algumas características principais desse líquido. Ele é um material viscoso, amorfo, quer dizer que ele não tem formato, né, não tem forma, e transparente, tá? E aí, esse líquido, né, que vai influenciar na movimentação também das organelas, Então, é nesse líquido, né, o hialoplasmocitosol, que as organelas estão mergulhadas, tá? Então, tem essas características principais. Ele é viscoso, não tem formato e é transparente. Bom, então vamos lá para o citoesqueleto. Então, se vocês lembrarem um pouquinho de um formato de uma célula, né? Então, de novo, a membrana plasmática, o citoesqueleto, que é a região. O citoesqueleto é constituído de um líquido, que a gente chama de citosol ou hialoplasma, e esse líquido é onde está mergulhadas as organelas, cada organela com a sua função. Então, vocês viram lá, lisossomo, ribossomo, né? Complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, mitocôndria, enfim. E uma das estruturas que tá representada por esses risquinhos em preto, tá bem aqui, ó. Esses risquinhos pretos, chamado citoesqueleto. Citoesqueleto, né? Parece o esqueleto da célula. E realmente são filamentos, tá? São filamentos proteicos que têm aí diversas funções e a gente vai falar deles, tá? Especificamente dessa estrutura, o citoesqueleto que tá dentro do citoplasma. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas características. É uma rede de proteínas filamentosas. Não são encontradas em células procariontes. Então, por exemplo, se a gente for olhar uma célula bacteriana, não tem citoesqueleto. Ela tem ali o material genético e os ribossomos para produzir as proteínas para ela, né? Então, o citoesqueleto ele está presente apenas em células eucariontes, tá? São esses risquinhos em preto aqui, ó, em várias regiões. A gente tem aqui embaixo, aqui em cima. E é uma estrutura dinâmica, está associada com a sustentação, né? Então, a gente pode comparar. Cuidado, é só uma analogia que eu tô fazendo. Comparar o osso do nosso corpo. O osso, né? O esqueleto, o nosso esqueleto, ele não tem função de sustentar, né? De manter a gente em pé, sustentar ali os músculos. Então, o citoesqueleto, nesse caso aqui na célula, ele vai sustentar essa célula
tá? Ele tem uma dinâmica, um dinamismo lá dentro, e ele vai ajudar no crescimento dessa célula, né? Vai esticando, vai ajudar a dividir. Enfim, tem várias funções. Então, vamos lá. O citoesqueleto, pessoal, ele apresenta 3 tipos de filamentos. Então, ó, em azul a gente tem a membrana plasmática, e aí todas essas redes aqui, ó, tá mostrando mais ou menos em 3D para vocês, como seria o citoesqueleto. Então, tá mostrando a célula aí de uma forma achatada, né? Parece um quadrado. Lembrando que a camada de cima é a membrana plasmática, a camada de baixo azul é a membrana plasmática, e aí dentro a gente tem essa rede filamentosa. E ele apresenta 3 tipos de filamentos. Os filamentos de actina, que eu tô fazendo de baixo para cima, tá? Em verde claro. Os microtúbulos, que tá representado pelo verde escuro, que parece um tubo mesmo. E o filamento intermediário. E a gente vai falar um por um. Então, esse filamento de actina, a actina é uma proteína, tá? Ele é bem fininho e ele está localizado abaixo da membrana plasmática. Então, se a gente for olhar aqui, ó, o verdinho claro, tem a membrana plasmática, ele tá logo aqui, né, bem perto da membrana plasmática. Ele é responsável, então, pela resistência mecânica, tá? Então, ele vai envolver ali a parte de dentro do citoplasma, colado já quase com a membrana plasmática. E vai determinar também o formato da célula e os seus movimentos. Então, por exemplo, aqui, a gente tem esses filamentos, ó, que tá representado em roxo, que poderia ser os filamentos de actina, que eles vão influenciar a célula se dividir, né? Quando a célula se divide em duas. Para que a célula vai se dividir? Para repor células mortas, né? Ou até mesmo para o crescimento do indivíduo. A gente faz uma multiplicação celular. Então, as células, como elas vão se dividir, né? Esses filamentos, eles puxam, faz a célula crescer em tamanho e puxa, dividindo a célula em duas. E também esses filamentos estão relacionados com a movimentação da membrana plasmática, como esse filamento de actina, né? A actina é uma proteína, tá? Que tem a ver com contração e relaxamento. A gente tem essa proteína também nos nossos músculos. Como o filamento de actina também está envolvido com a função de movimento, então como a gente viu lá, aquela movimentação da membrana plasmática para poder englobar alguma partícula, como que a membrana plasmática consegue se deslocar para frente para envolver uma partícula? Por conta desses filamentos, eles conseguem, então, influenciar, eles se esticam, né, para poder ajudar a célula a se movimentar. Então, beleza. Esse aqui é o filamento de actina, um filamento fino, proteico, né? A proteína aqui presente é a actina, e ele está diretamente ligado aí com a resistência, com a divisão celular e os movimentos. Os microtúbulos, né? Microtúbulo vem de tubo mesmo. Por quê? Porque essa estrutura, essa estrutura, não dá para ver bem aqui nessa imagem, mas tem a presença de uma proteína que chama tubulina, por isso que, né, microtúbulos, que são microfilamentos em formato de um tubo, e vai permitir o transporte das organelas lá dentro do citoplasma, tá? Basicamente isso. E os filamentos intermediários, que se a gente for olhar, é esse aqui em amarelinho, ó, o último de cima, ele vai ter aí a função de trazer uma resistência, tá? E é constituído de várias proteínas, esses filamentos, e em questão aqui do filamento intermediário, a proteína em maior quantidade presente é a queratina, e principalmente nas nossas células da pele, né? Esses filamentos intermediários, eles vão nos proteger, trazer uma resistência contra impactos mecânicos. Tá certo, pessoal? Então, é basicamente isso. Então, a gente viu os 3 tipos de né? Filamentos, redes proteicas que vai constituir o citoesqueleto. Então, a gente fecha aqui a aula 17. Eu vou encerrar o vídeo e vou fazer outro com a aula 18.